O Jornal da Educação desse dia 18 de abril de 2024 destaca como primeira matéria já a movimentação do Conselho Nacional de Educação em função do término de mandato de vários conselheiros. O Conselho, que terminou hoje a reunião do mês numa forma diferente, fazendo um encontro itinerante em Florianópolis, tem uma composição com profissionais que são indicados por entidades ou escolhidos pelo governo para preencher as vagas na Câmara de Educação Básica e Câmara de Educação Superior. Ao todo são 24 conselheiros. 2 são conselheiros natos, que é a secretária de Educação Básica e a secretária de Educação Superior. E os demais são indicados por entidades que são convidadas a submeter nomes em listas tríplices. O governo federal não precisa nomear os conselheiros só a partir dessas indicações. Ele tem a liberdade de escolher metade da sua livre escolha e os outros serem os indicados pelas entidades. Tivemos em 2020 uma nomeação, uma recondução. Tivemos em 2022, o outro grupo foi reconduzido ou nomeado, mas o grupo de 2020 tem o término de mandato agora no final de junho, começo de julho. E já existe uma movimentação das associações para serem convidadas a submeter nomes. Então nós temos aí uma legislação que prevê esse convite, que o Ministério da Educação emite uma listagem longa, normalmente mais de 50 entidades, a última vez foram convidadas, e cada um pode oferecer 3 indicações. Algumas oferecem do mesmo profissional, outras oferecem isoladamente mas isso fica a critério de cada entidade. Então nós teremos aí um mandato, alguns conselheiros não poderão ser mais reconduzidos, que é uma recondução só, mas quando o conselheiro ele termina o segundo mandato, ele tem que deixar, ele poderá voltar mais à frente, num outro processo de escolha, mas não nessa sequência. Então teremos aí até junho esse colegiado, que é conhecido, e no segundo semestre nós teremos já parte renovado com pessoas que serão nomeadas pelo governo federal. No cenário internacional, nós tivemos uma pesquisa feita pela Unesco sobre o ensino médio no Brasil. Então, a Unesco, que é a organização que congrega das Nações Unidas, congrega Educação e Cultura, tomou a iniciativa de, atendendo o pedido do Ministério da Educação, fazer uma pesquisa. Ouviu durante um certo período educadores, profissionais, alunos, de uma maneira geral, sobre o ensino médio. E temos aí o resultado sendo divulgado pelo Ministério da Educação dessa pesquisa, que favorece, inclusive, as propostas de mudança feitas pelo Executivo. Temos também que destacar nessa nossa reunião, nessa nossa sessão, a definição, através de um decreto 11.999, da regulamentação da Comissão Nacional de Residência Médica. Todos os cursos de medicina têm a necessidade de oferecer residência médica, as entidades, universidades ou hospitais podem vir a oferecer, e é regulamentado por um decreto, e esse decreto que foi assinado agora, no dia 17, é o de número 11.999. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica baixou uma outra portaria, portaria número 10, de 16 de abril, estabelecendo um prazo de 90 dias a partir dessa data da publicação para as entidades que têm cursos técnicos mandarem os documentos para emissão do Código de Autenticação de Diplomas. É uma cautela que existe hoje para evitar diplomas falsos. Então, a Secretaria que cuida da Educação Profissional e Tecnológica julgou por bem estabelecer uma lista de documentos que as escolas deverão mandar para conseguir ter um documento para a certificação. Então, o Estatuto Disciplinar interessa naturalmente a quem tem curso técnico. Alteração no ensino médio.
A audiência pública foi realizada nesta terça-feira no Senado Federal, ouvindo pessoas convidadas pelos senadores para falar sobre a expectativa do ensino médio. O projeto de lei está tramitando, já foi aprovado na Câmara, está no Senado Federal, e essa foi uma primeira audiência pública para ouvir e subsidiar os senadores na norma que será aprovada. Existem algumas emendas, por enquanto 3 emendas foram apresentadas ao texto aprovado na Câmara. Se houver modificação, volta à Câmara, se não tiver, vai direto para a Presidência da República para sancionar, mas é certo que nós vamos ter, nesses próximos dias, uma lei nova alterando a lei da reforma do ensino. Então, estabelecemos alguns critérios um pouco diferentes, mas não muda muita coisa, mas teremos realmente modificação na legislação. A cada edição do Jornal da Educação, nós temos destacado direitos e deveres na educação. E vamos falar hoje sobre a alteração do local de funcionamento de cursos. Existe um entendimento que a instituição deva divulgar logo antes do início das matrículas onde vai funcionar o curso, para evitar que exista uma transferência depois de você matricular. Essa orientação não está prevista em legislação, mas é o costume de você, o uso costume de você definir antes do início do processo de matrícula o funcionamento. Porque quando você modifica o local de funcionamento, dependendo da distância de residência do aluno, muitas das vezes há o questionamento judicial. E o judiciário tem até condenado a escola em pagamento, ressarcimento, danos que ocorreram em função dessa mudança unilateral do local de funcionamento do curso da escola. Então, é uma praxe que existe como direito do aluno conhecer certo onde vai ser naquele semestre, naquele ano, o funcionamento do seu curso antes de fazer a matrícula. E o entendimento já está mais ou menos pacificado na Justiça, que, havendo modificações e não havendo consentimento, há naturalmente a indenização pelos danos materiais, morais dados em função dessa decisão. Sobre as entidades, nós vamos falar sobre a ABRAD, Associação Brasileira de Direito Educacional, que está realizando nessa sexta-feira, dia 19, um evento em Salvador, um seminário anual que tem sido feito e, inclusive, haverá a reeleição do presidente, candidato único, há um consenso, uma bela gestão feita pelo Dr. Júlio César Silva, e há um consenso de reelegê-lo na presidência com algumas modificações na diretoria. Mas nós temos aí realmente um encontro marcante, mais um encontro feito pela ABRAD, que presta realmente um serviço grande no campo do direito educacional. E a última matéria sobre o Instituto, nós queremos registrar a realização nesse período de janeiro até abril de 4 seminários, 4 fóruns que foram abertos à comunidade. Nós tivemos logo no começo do ano, em janeiro, o Perspectiva da Educação no Brasil e no Mundo. Tivemos um segundo fórum sobre inovações da educação, um terceiro sobre cooperação internacional e tivemos agora o último sobre comunicação da educação. Todos os links desses eventos estão disponibilizados e temos uma participação significativa de educadores profissionais de todo o Brasil. Essas foram as principais matérias do nosso Jornal da Educação do dia 18 de abril de 2024.